A paz do Senhor Jesus Cristo, neste dia, nesta noite, nessa tarde, eu não sei que hora você está vendo. Meu nome é Aislan e eu venho aqui para trazer hoje para você um conteúdo edificante. Eu quero falar com você hoje sobre um texto muito mal interpretado das Escrituras. Assim como muitos deles são, às vezes nós temos dificuldade de compreender aquilo que Jesus está falando. O texto em questão é Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, que diz assim: Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Por que este texto é muito mal interpretado? Vamos lá. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando aqui no Sermão da Montanha sobre a questão da justiça dos fariseus. Os fariseus eram homens que viviam de acordo com uma religião exterior, uma espécie de demonstração de fé pública. Só que a vida do coração e a vida deles particular não condizia com o tipo de religião que eles professavam em público. Tanto que nosso Senhor Jesus Cristo chamou aqueles fariseus, muitos deles, é claro, de hipócritas, porque eles não viviam aquilo que eles pregavam. E Jesus diz aqui mais o seguinte: olha, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. Veja bem, no Antigo Testamento, quando Deus deu leis ao povo de Israel, Deus estava falando com uma geração que tudo para eles era santo e profano. Então a maneira com que Deus falava para que eles entendessem a santidade de Deus era: não toque, não prove, não manuseie. Porque aquele povo entendia tudo religiosamente. Então Deus está falando com um povo que passou mais de 400 anos no Egito, e esse povo perdeu sua cultura, esse povo perdeu o senso da santidade de Deus. Eles estavam profundamente introduzidos na idolatria egípcia, e esse povo tem que ser comunicado a verdade. Então Deus tem que limitar muito em coisas exteriores para que eles interiorizassem as questões espirituais. Então, a santidade para eles funcionava da seguinte forma: Deus falou a Moisés no Antigo Testamento: olha, não adulterarás. E era literalmente não adulterarás, no sentido de consumar um ato sexual com uma pessoa que não era sua mulher, ou você trair a sua esposa, ou se deitar com a mulher de outrem. Isso era adultério. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, ele aprofunda e eleva a régua. Quando ele diz: olha, vocês não viram o que foi dito no passado? Não adulterem. Ou seja, não se deitem, não consumem o ato. Mas eu vos digo, se você olhar e atentar para uma mulher para cobiçar, você adulterou com ela no seu coração. Veja, Deus não faz diferença no pecado que está no seu coração, na sua mente, para um pecado que está sendo consumado no corpo. Deus olha o interior do homem. O pecado que eu cometo no meu pensamento é pecado da mesma forma que se eu o consumasse. A diferença é o impacto social, porque às vezes eu posso adulterar aqui, mas a pessoa que adultera no ato, ela vai ter mais impacto, ela vai escandalizar mais. Só que Deus sabe do meu adultério do coração. E nós temos um Deus santo. Aí Jesus diz: olha, se você olhar para cobiçar, que já entra no mandamento de Moisés, a cobiça, o desejo desenfreado pelo que é do outro. Então o que Deus está falando para nós? Porque veja, a nossa cabeça funciona assim: olha, não olhe, não toque, não manuseie. Deus nunca diz isso. No Novo Testamento nós não podemos ser julgados por aquilo que tocamos, mas nós somos julgados com a intenção que fazemos. Se passa uma mulher bonita na rua ou um homem bonito, e você olha e admira a beleza, é uma coisa. Só que se passa uma mulher bonita ou um homem bonito e você tem maquinações sexuais com essa pessoa, é pecado.
Por quê? Porque Deus, quando criou a humanidade, Deus fez a humanidade santa e boa. Quando Deus olhou para você, quando Deus fez você, ele disse: é muito bom. Quando Deus fez Adão e Eva, ele olhou e disse: é muito bom. Para os pássaros é bom, para as árvores é bom, as estrelas são boas, mas o ser humano é muito bom. Então, a criação de Deus é maravilhosa. O que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Que não é o simples fato de você não olhar, não ver, porque você vai ver o mal. Você vai ver algo que pode se tornar pecado. Mas Deus está nos chamando para um nível de santidade em que nós podemos olhar para uma mulher bonita ou para um homem bonito e admirar a beleza da criação, não maliciosamente. Você pode ver uma pessoa bonita na televisão e olhar e admirar aquela beleza e falar: nossa, que pessoa bonita, que pessoa bem vestida, que postura. É uma coisa. Agora, quando você olha para aquela pessoa, para uma criação de Deus, e você tem a dificuldade de enxergar aquilo como algo muito bom que Deus fez e leva para o lado sexual, isso significa que o nosso interior precisa ser lavado todo dia. Esse é o ponto da mensagem. Jesus nunca disse assim: olha, não olha. Não olha. Ele disse: se você olhar, tenha um coração purificado e santo de tal forma que você vai conseguir enxergar a beleza da criação naquela pessoa sem ter uma maquinação maligna e sexual com ela. É isso que o nosso Senhor está nos ensinando aqui. Mas só que é mais fácil, veja bem, é mais fácil falar bem assim: olha, a primeira olhada tá tudo bem, o problema é a segunda. Não importa. A primeira olhada, a segunda olhada e a 20ª olhada pode ser tão pecaminosa quanto outra. A sua primeira olhada pode ser maligna e a sua 20ª olhada pode ser maligna também. Não é sobre a quantidade de olhadas que você dá, é a forma, é a motivação com que você olha aquilo. Se você olhar aquilo como mal, como pecado, vai ser pecado. Mas se você conseguir admirar a beleza da criação que Deus fez e projetou, meu microfone até caiu aqui, ó, tão forte que é o negócio. Quando você consegue olhar a criação, nossa, como Deus fez as coisas boas, como Deus é bom, como Deus é inteligente em criar, a sua vida muda. É isso que Jesus está falando. Olha, Deus deu a capacidade para nós, pelo Espírito Santo, que nos regenera e cria em nós a imagem de Jesus Cristo, de olhar para as coisas a partir da visão de Deus. Porque quando Deus olha para a sua criação, ele fala: é muito bom, é maravilhoso. Só que o problema sou eu. Agora, a partir do momento que eu sou transformado, que a minha mente é mudada, nós temos a capacidade, você tem hoje, e entenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem a capacidade de olhar e admirar a criação de Deus sem ser de uma forma pecaminosa. Eu espero que você tenha compreendido isso, e se você gostou, compartilhe, curta e nos ajude. Porque isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você ter a capacidade de olhar para as coisas de Deus com santidade e não como pecado. E não de forma maliciosa. É isso que nós temos que entender. Que a graça que te salva é a graça que te capacita a ser uma pessoa diferente por Jesus Cristo. Amém? Se você gostou desse conteúdo, nos ajude compartilhando e